Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Moraes. Vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu esqueci de assistir os outros para argumentar com vocês, mas trago aqui mais uma reflexão maravilhosa da Fonte Viva, que é as mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é uma coleção de mensagens, e a gente dá uso no Evangelho no Lar. A mensagem de hoje é a palavra da cruz. Então eu vou ler a mensagem e depois vamos fazer um comentário. A palavra da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do mestre situavam-se todos os argumentos da negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que eu nunca se dirigirá para Deus, sem o aprimoramento e sem a sublimissão de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo de reencarnações debaixo de teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunicar-se com a morte. Será que existe essa palavra mesmo? Exterminando as mais belas florações do sentimento. De vez em quando, gente, mensagens, né? Eu acho que esse livro foi então de 1940, antes de eu continuar a ler, peço desculpa para vocês, apenas uma curiosidade. Tem algumas linguagens aqui, algumas palavras que a gente não entende, né, que era, não sei se era da década de 40 ou era do próprio Emmanuel, mas vamos lá. Domina muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e desenfia os escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, fezes sem conta, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de loucos, mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Gente, então, a reflexão nós temos o seguinte: nós temos a vida de Jesus, que talvez em algum momento nós pensamos, ou pensávamos, que seria uma vida um pouco fácil, porque ele era filho de Deus. Ainda que é até muito interessante, que o livro está ali, na minha cama, eu estou lendo um livro chamado Evangelho de Judas, porque, eu sou não fissurado, nem obcecado, mas eu sou apaixonado pelo cristianismo, né? O cristianismo primitivo. O Evangelho de Judas, ele é, então, um evangelho que foi achado quase no final do século XX, 1950, 1960, por aí. Tá? Ou até, ele faz parte da biblioteca de Nag Hammadi. Qualquer dia eu posso conversar com vocês sobre isso. E foi achado em 1945. Acho que é isso, não estou lembrado. E por que eu estou falando isso para vocês antes de começar a reflexão? Porque é o seguinte, gente, na época de Cristo tinha muitas versões de Jesus, tá? Até então que veio o Concílio de Nicéia e foi adotado então apenas uma versão de Jesus. Só que nessa época, quando Cristo morreu, depois de seus 30 anos por aí, acreditavam que Jesus, ele simplesmente, antes dele ser crucificado, ele subiu ao Pai para não passar por esse sofrimento.
e era uma versão deles. Obviamente, nós não acreditamos nisso, porque Jesus, então, ele desceu para ter uma vida intensamente humana. Tudo começou, então, antes da sua reencarnação, quando eu acho que ele tinha prometido para os hebreus, 1000 anos antes. Eu acho que eu vi esse livro aqui, esse trecho, essa informação num outro livro excelente que chama Caminho da Luz, de Emmanuel. Então Jesus prometeu para um povo que ia visitar a Terra, foi esse reencarne, e ele esperou 1000 anos para baixar toda a sua vibração espiritual, porque então Cristo já era um arcanjo de Deus, olha só, né? E já era um espírito puro antes de vir para cá, então imagina agora, né? E simplesmente então, eles, além de esperar 1000 anos, né, para baixar a sua vibração, ele entrou numa atmosfera muito pesada para ele. E ele já sabendo de toda a sua vida, por mais que ele então é um sábio espírito, um espírito puro, como que eu falei para vocês, ele então entrou intensamente, como eu disse para vocês, na carne humana. Então ele chorou, ele ficou estressado, que teve a revolta do chicote lá no templo, lá que ele jogou as mesas, expulsou os comerciantes lá do templo. Eu não li ainda esse Evangelho segundo o Espírito, essa parte do Evangelho, que significa para o Espiritismo. Então, depois de simplesmente, ainda Chico Xavier, eu estava vendo agora, que depois de 3 anos, quando Cristo assumiu então a sua peregrinação, eu adoraria saber o que ele fazia antes. Eu sou curioso, né? Obviamente que tenho o sangue da curiosidade pela história. Então, nesses 3 anos, as trevas ficaram atrás dele ali. É por isso que Chico também fala uma coisa muito interessante, que Jesus não ficava muito em uma cidade. Ele visitava as cidades, porque se ele ficasse muito tempo em uma cidade, os inimigos aí, os espíritos inferiores que iam atacar ele, iam fazer de tudo para as autoridades prender ele antes. Só que então Jesus vive essa carne humana, depois de todo esse desaforo, de traições, e ele então passa ao pior momento da vida dele aqui, que é a crucificação. E mesmo sendo crucificado, ele pede perdão para Deus, porque os homens não sabiam que estavam fazendo. Então a gente vê simplesmente um homem, gente, que ele venceu os inúmeros desafios dele, e ele então completou a sua missão majestosamente, né? Então Jesus, ele mostra para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. E por mais que a nossa vida seja muito pesada, nós precisamos pegar a nossa cruz e então superar esses desafios, superar as missões, as expiações e tudo mais que a gente programou. E obviamente que nós caímos nessas missões, que nós somos espíritos ainda muito pequenos perante a espiritualidade, tá? Até que interessante, um outro momento de Chico, que ele estava almoçando, Chico Xavier, ele falou para todo mundo que todos tinham vindo do umbral, né? Que todos tinham errado imensamente e todos tinham voltado para então, tinham saído do umbral. E uma mulher disse para ele então: e você, Chico, de onde você veio? Aí ele falou: não, todos nós viemos do umbral. Isso mostra a humildade de Chico Xavier, e mostra também, gente, que ninguém é melhor que o outro aqui. Talvez algum é mais evoluído que o outro, que simplesmente algumas pessoas entenderam maior intensidade a mensagem do Cristo, que não quer dizer que é melhor que os outros, mas que os outros também vão entender no seu tempo, cada um tem o seu tempo a mensagem do Cristo. Então, como que eu disse, que Jesus, ele mostra o caminho para nós. Perdoar as inúmeras, infinitas ofensas que a gente ia ter na terra. Praticar a caridade. A gente ter empatia, a gente colocar no lugar dos outros. Tá?
a gente entender a lei universal do amor, que tem inúmeras formas de amar, e a caridade é uma delas. Você respeitar as pessoas, você usar o seu corpo como instrumento de caridade, você emprestar sua língua, você falar palavras consoladoras, palavras para animar as pessoas, você emprestar teu ouvido para o desabafo dos mais necessitados, para você usar suas mãos para a prática da caridade e até consolar a pessoa, dando um abraço, obviamente, e usar suas pernas para trabalhar para o bem e muitas outras coisas. E ainda vem, então, a mediunidade, que é um instrumento, vamos falar para as pessoas que erraram mais ainda. Simplesmente, gente, a caridade é uma missão, e por que os médiuns, por exemplo, quando eles conseguem usar a sua mediunidade para o bem, eles ajudam inúmeras pessoas, né? Porque, gente, os médiuns são os que mais erraram na vida, cara. Ou talvez um ou outro, igual Chico Xavier, vamos dizer assim, teve uma outra missão, tá? Então imagina, uma pessoa que errou muito na vida e tem tantas vítimas aí para consertar a sua missão, que tal passe coletiva que ajuda as pessoas, que dá palestra, que ajuda inúmeras pessoas. Então a mediunidade, ela alcança mais pessoas para então aquele médium também corrigir seus erros. Eu vejo assim, né? Então, gente, a mensagem é essa. Por mais que nós caímos, e é normal a gente cair, mas obviamente que a tendência então é a gente refletir cada vez mais a vida de Cristo ali. A gente refletir e não apenas a gente rezar e ficar falando o nome de Jesus o dia inteiro. Isso é chato. Nós sabemos disso, não é verdade? Mas o espírita, ele usa mais o exemplo dele para que os outros aprendam através do seu exemplo. Eu não quero que vocês me entendam mal, gente, mas quando a pessoa simplesmente fala o dia inteiro em Jesus Cristo, principalmente para converter os outros, isso seria uma fascinação, isso é algo anormal. Você pode perceber que os espíritas não ficam falando do espiritismo o tempo todo, não fica falando para aceitar a palavra de Cristo, fica falando de Jesus o dia inteiro. Nós usamos mais os exemplos, que na minha opinião também, se vocês me permitem, seria para todas as religiões também falar, obviamente, de Jesus, mas também, principalmente, através dos atos. Os atos são, não é que é melhor que as orações, mas o ato, ele, eu não estou lembrado aqui, fala que o ato, ele fala mais do que as palavras, né? Então, gente, que a gente possa colocar em prática tudo que Cristo passou, principalmente as suas palavras, suas ações. E uma coisa muito interessante é que Jesus, ele ficava muito em silêncio, ele meditava muito, ele pensava muito antes de falar, ele pensava muito antes de fazer as coisas. E é uma falta que a gente tem, de a gente falar no ato, a gente falar não falar sem pensar, que a gente fala depois que a gente pensa, mas a gente não pensa nas consequências para o outro, nós não pensamos na consequência aí que possa machucar, principalmente a gente. Então que a gente possa estudar cada vez mais o Espiritismo e prestar atenção no que Jesus faz, o que a espiritualidade amiga nos fala, né? Que a gente possa levantar, a gente possa cair, obviamente, que nós somos criancinhas para a espiritualidade, mas que a gente possa se levantar melhor e com pés firmes e na direção dos braços de Jesus. Assim seja.